Então, povo, hoje nós vamos conversar sobre esse livraço aqui. Vocês estão vendo então, Magos, Histórias de Feiticeiros e Mestres do Oculto, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Draco. Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre esse livraço aqui, Magos, Histórias de Feiticeiros e Mestres do Oculto, que é uma coletânea ou uma antologia, depende do que você prefere chamar aí, mas é uma coleção, então, de contos com essa temática aqui. Ela foi lançada pela editora Draco, que vocês já sabem que é uma queridinha minha aqui. Eu leio sempre tudo que eles lançam, gosto muito. E foi organizada pela Ana Lúcia Merege. E, gente, quem não conhece essa coleção, eu já venho indicar pra vocês. Eles lançaram 3 volumes. Eles lançaram então a Medieval, que vocês estão vendo a capa aqui. Eu tenho essa edição, né? Ela não tá aqui em casa porque eu emprestei pra minha prima, que ela queria ler. E essa Medieval, eu já fiz resenha aqui do canal. Eu fiz uma resenha bem diferentona. Eu fiz ela então dividida em 3 lives. Em cada uma das lives eu falava sobre 3 contos presentes no livro. Espetacular Medieval. É formado então por esse daqui que a gente vai conversar hoje, o Magos. E é formado pela minha próxima leitura, então, o Excalibur. E a proposta desses livros é justamente essa. Contos, então, que remetem a esses temas. A Medieval, então, são contos que se passam na era medieval ao redor do mundo. A Magos são contos com personagens magos e bruxos e feiticeiros e pessoas com poderes. E a Excalibur, então, são contos se passando na Távola Redonda, Rei Arthur, a Fada Morgana, o Merlin, esse tipo de coisa. Mas hoje a gente vai conversar sobre essa maravilha aqui que é o Magos. Esse livro então conta com 12 contos. E, gente, eu tenho que afirmar pra vocês, isso daqui é um livro de contos assim bom do começo ao fim. Vocês sabem, eu tô acostumado a ler livros de contos, eu leio contos direto, eu gosto muito de contos, mas eu tenho que admitir que ultimamente alguns livros de contos têm saído, não só nacional, pessoal, pelo amor de Deus, tanto nacional quanto internacional, tem me desagradado. Porque, por exemplo, você pega um livro de contos assim com 30, 40 contos, e desses 30, 40 contos você salva assim 5, no máximo 10 que são realmente bons, e o resto é tudo de mediano para fraco. Isso incomoda demais, gente. Você sente assim um tempo perdido. Mas essa daqui, gente, ela é boa do começo ao fim. Todos os contos são bons e tem vários aqui excelentes. Então, a gente vai conversar sobre esse daqui, então vamos lá. Eu vou falar então alguns contos que eu gostei muito, alguns destaques aqui. Tudo sem spoiler, viu, gente? Eu dou minha pequena sinopsezinha sobre ele e a minha opinião então. Então vamos lá. O primeiro conto que eu destaco já é direto o conto que abre o livro, se chama então Aço Sagrado e foi escrito pelo Eduardo Cassi. Eduardo Cassi é um baita autor, ouso dizer que está entre os meus autores favoritos de todos os tempos. Ele escreve extremamente bem, ele tem uma escrita muito dele, sabe? Que ele consegue fazer as histórias dele assim serem viscerais e cortantes como uma navalha, sabe? Você vai lendo a história dele, você sente o aço correndo pela sua pele e cortando sua carne. Toda a história dele que eu li é desse jeito. E nós vamos ter aqui então o nosso protagonista, que ele é um estudante das religiões. Então ele estuda num monastério, ele fica o dia todo lendo e tudo mais. E ele tem uma irmã gêmea, que desde a infância foi muito apegada, eles sempre foram muito juntos, muito unidos. Só que essa irmã gêmea ela tem umas peculiaridades na família dela e tudo mais. A avó dela falava que as mulheres da família têm esses dons, esses poderes, e quanto mais velhas elas ficam, mais poderosas elas ficam, e quando ela mais precisar, ela vai conseguir invocar esse poder. E não é então que um dia o bispo da região, do país, vai com segundas intenções para cima da menina? Ele vai então com segundas intenções para cima dela, querendo abusar dela, e nesse momento, com todo o seu furor, sua raiva, ela joga uma praga nele para deixar ele impotente pro resto da vida. Impotente sexualmente.
E a partir de então, eles ficam muitos e muitos anos sem ver esse bispo. Até que um certo dia, a irmã do nosso protagonista é sequestrada e levada então para o castelo desse bispo. Aí a gente vai acompanhar a história pelos dois pontos de vista. Da irmã dele, presa lá no calabouço, tentando se libertar, e também do nosso protagonista, indo então, partindo em uma jornada em busca da salvação da sua irmã. E é onde vai entrar então esse aço sagrado, que é uma espada mágica. Gente, é uma história maravilhosa, muito, muito bem escrita. Uma história, como que eu posso... É um conto, né, gente? Então, você vai ter poucas páginas, mas o que eu gosto muito desses livros aqui da Draco de contos é que eles não são aqueles contos curtinhos de 5 páginas, não. Aqui o autor tem espaço para desenvolver sua narrativa, então, a sua história. Então são todos contos de 20, 25, 30 páginas, ou seja, você tem espaço para você se apegar aos personagens e à história. E é justamente isso que faz a gente gostar cada vez mais desse livro e desse conto. Você se apega aos personagens, você se apega às passagens, à história, ao passado do personagem. Gente, muito bom esse conto. O próximo conto que eu destaco é o segundo do livro. Se chama O Jogo dos Gêmeos, da Simone Saueresig. Gente, mais um conto divertido, mais um conto assim inusitado. Porque aqui você vai ter então a presença do mago, só que não no mundo real ou no mundo fantástico. Você vai ter então a nossa protagonista, que ela é uma gamer. Ela é aficionada por jogos, ela gosta muito de jogos, em especial esse jogo do momento, que é um jogo então onde você toma conta de um reino e tem que expandir o seu reino e tudo mais, e tem seus castelos e os seus magos, e ela acaba criando então esse personagem, esse mago, que é o avatar que ela usa para poder jogar. E ela fica aficionada por esse jogo. Só que ela começa a ter uns sonhos muito vívidos, que ela está dentro do jogo, conhecendo os personagens, os cenários e tudo mais, inclusive esse mago que ela criou. Então vai rolar um amor platônico ali e tudo mais entre ela e esse mago nos sonhos dela. E ela começa a cada dia mais desejar mais e mais ficar dentro desse jogo, voltar para aqueles sonhos. E até que um dia ela tem um sonho desse e não acorda mais. Ela está presa nesse mundo do jogo. E a história vai continuar então em frente a partir daí, porque o mago que ela criou e que ela tanto gosta foi sequestrado. Sequestrado pelo irmão gêmeo do mal dele, que é o dono do reino vizinho. Gente, que história criativa! A escrita da Simone é uma escrita muito gostosa de ler, sabe? Aquela escrita assim que você lê rapidinho, que você lê assim voando. Mas mesmo assim não é uma escrita simples. É uma escrita bem desenvolvida, bem trabalhada. É uma escrita gostosa de ler. É uma escrita que também desenvolve bem os personagens. Mostra muito o sentimento, então, da nossa protagonista. O que ela está sentindo no momento. O que ela está pensando no momento. É muito boa essa história. Muito criativa. E o final, gente. Nossa, que final foi aquele? É o final... Ai, eu não posso contar porque eu não quero contar spoilers, mas gente, nossa, muito bom. Meu próximo destaque aqui desse livro é então Era Uma Vez no Oeste Bizarro, do Marcelo Galvão. Povo, mais uma história extremamente criativa que você não imagina encontrar então a figura do mago aqui, que é então uma história no Velho Oeste, povo. Olha pra vocês verem, vocês conseguem imaginar um mago, um feiticeiro, uma bruxa, qualquer pessoa com poderes mágicos no Velho Oeste? Pois é então o que o Marcelo Galvão faz com esse conto aqui. A gente vai estar então lá pelos anos de 1800 e pouco, quando o Oeste ainda era selvagem ainda, indomado e tudo mais. E nós vamos ter o nosso protagonista, que ele é um repórter fracassado, que leva uma vida ruim e tudo mais, e ele pretende fazer a matéria que vai mudar sua vida. Ele quer então percorrer uma aventura com essa moça que é tida como a maior caçadora de recompensas do Velho Oeste. E essa moça ela é bem peculiar, porque a mãe dela era uma portuguesa que foi acusada de bruxaria, e o pai dela era um ex-escravo que mexia com magia voodoo. Então corre lendas por aí, boatos de que o sangue dela tá cheio de magia e que ela usa essa magia dentro dela então para poder conseguir rastrear as pessoas que ela tá caçando e tudo mais. E a gente vai acompanhar então uma aventura deles
ao longo do Velho Oeste atrás dos irmãos Flanagan, eu acho que é esse o sobrenome deles, que são os bandidos da época e tudo mais, e atrás de um tesouro muito misterioso que promete mudar muitas vidas. Aí vai entrar então um personagem que tem duas faces, ele tem o rosto dele aqui e um segundo rosto aqui. E esse segundo rosto de vez em quando abre os olhos e fala algumas coisas estranhas. E a gente tem a nossa caçadora de recompensas aqui, que ela é uma negra muito bonita, que usa cabelo de tranças e tudo mais, mas ela se veste como um cowboy mesmo, com botas de couro, com chapéu de couro e aquelas camisas e tudo mais. Ela não se liga com essa moda feminina da época. E ela é muito temida na região e tudo mais, todo mundo conhece o nome dela, e ela faz essas magias assim na beira da água, tudo bastante sutil, sabe? É como se fosse algum ritual de religiões afrodescendentes, é uma coisa mais sutil, não é aquele trem cheio de luzes e faíscas, é bem diferente. E Povo é uma história fantástica, muito bem escrita. Eu nunca tinha lido nada do Marcelo Galvão, mas eu gostei demais do que eu li aqui, gostei demais da criatividade ímpar dele, gostei muito do jeito como ele fez a história acontecer aqui, o final da história e tudo mais. Então, umas pequenas pistazinhas que ele vai jogando ao longo do conto e que lá no final vai fazer sentido. Olha, baita conto, viu? A próxima história que eu destaco é essa daqui, Crônicas de Liberta, Fogo de Artifício, do Eric Novello. Eric Novello já é um nome bastante conhecido na literatura fantástica aqui do Brasil, né? Ele já lançou vários livros de sucesso e tudo mais, e é a primeira vez, é o meu primeiro contato então com alguma história dele. Embora eu já conhecesse ele de nome e tudo mais, eu nunca tinha lido nada dele. E essa história aqui é muito diferente, porque nós vamos ter aqui então uma história de magia, de magos, só que no meio da investigação policial. Então, está acontecendo uns assassinatos muito estranhos, assim, sempre em uma loja de brinquedos é encontrado assim várias pessoas mortas e os brinquedos tudo revirado e tudo mais. E então, nesse mundo aqui onde ele criou, é um mundo assim contemporâneo e tudo mais, né? Só que tem esse departamento que investiga situações sobrenaturais, situações diferentes, situações esquisitas. E sempre é designado um policial e um detetive que é mago, para poder ir até esses locais então e investigar, detectar resquícios de magia aqui e ali, para poder definir então o que está acontecendo ali. E acontece então que eles percebem que sempre está acontecendo esses assassinatos em lojas de brinquedos. E o pior, eles acham que é um brinquedo, em específico um ursinho de pelúcia possuído, que está matando o povo por aí. E eu não conto mais nada, porque como eu disse, é uma história de investigação, né? Então você vai ter ali os suspeitos, você vai ter ali as entrevistas com os envolvidos e tudo mais, você vai ter uma reviravolta, você vai ter um final chocante, e é uma história muito boa, é uma história que te deixa assim grudado nas páginas, que você fica tentando adivinhar o que está acontecendo, quem que fez isso, quem que fez aquilo. É muito diferente a visão que o Eric Novello deu então pro seu mago, né, que é um homem que tem seus poderes, ele consegue detectar a magia, ele abaixa a luz, então deixa tudo escuro, ele consegue ver saindo, fluindo da pessoa ou de objetos assim, faíscas de magia, quando há magia no lugar. É muito boa essa história, muito criativa, muito diferente. Ele escreve muito bem, eu gostei muito da escrita dele, eu nunca tinha lido nada dele, como eu disse pra vocês, e eu gostei bastante, fiquei curioso para ler mais coisas dele. A próxima história que eu destaco é essa daqui, Kitty Eleison, da Lied Bácaro Toledo. É um nome difícil, né? Tanto o nome da história quanto o nome da autora. Mas essa história, ela tem toda aquela pegada celta, aquela pegada das terras altas e do misticismo e desse pessoal de lá, da Irlanda e tudo mais. É muito boa, é uma história que tem uma vibe muito gostosa, em especial pra gente, assim como eu, um leitor que gosta muito dessa ambientação e tudo mais, né? A gente vai ter aqui a nossa protagonista. Ela é uma mocinha dos seus 14, 15 anos e tudo mais. E um dia bate na porta da casa dela, que fica nos altos das montanhas e tudo mais, um monge que está fugindo.
e ele tá muito machucado, tá muito ferido e ele tá quase assim prestes a morrer. Então a família acolhe ele e colocam essa protagonista, essa menina, para poder cuidar dos ferimentos dele até ele se recuperar. Só que na família dela tem umas peculiaridades. A mãe dela tem alguns dons, tem resquícios de magia no sangue, e ela também tem algumas coisas, uns sonhos e umas vozes e tudo mais. Acontece que esse monge, ele tá fugindo porque ele tem motivos. Ele fez coisas que ele se arrepende muito. Ele não entende o que está passando no corpo dele, não entende o que está passando ao redor dele. E ele, mais essa protagonista, vão se envolver de uma forma, então, que um vai completar o outro nessa busca pela verdade, no meio sobrenatural, então no meio da magia e tudo mais. Gente, é um conto bastante simbólico, é um conto que tem muitas nuances assim, é um conto que, como eu disse, para quem gosta dessas histórias que tem essa pegada do misticismo, dos costumes celtas, da Irlanda e tudo mais, vai amar esse conto, porque é um conto fenomenal, muito bem escrito, uma narrativa assim bonita de se ler, sabe? Muito, muito bom. O próximo conto que eu destaco então é E Então Eu Não Estava Mais Lá, do Cirilo S. Lemos. Também nunca tinha lido nada do autor e, gente, o cara escreve pra caramba. Esse conto aqui então ele é quase que uma história surreal, sabe? É cheia de interpretações, é cheia de momentos, digamos que viajados, é bem diferentona, é uma história bem assim peculiar. A gente vai ter aqui então o nosso protagonista e ele acabou de receber uma notícia péssima. A mãe dele tá com câncer terminal e tá prestes a morrer. Ele não sabe como agir perante aquele fato, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe como reagir, né, gente? Então ele sai a esmo assim pelas ruas, caminhando com a cabeça assim em frangalhos, sem saber o que fazer. Até que ele chega em uma exibição de arte e lá ele encontra uma moça muito bonita, uma moça bastante diferente. Ela é uma beleza quase que etérea, sabe? Uma beleza meio élfica, sabe? E ele logo se aproxima dela e papo vai, papo vem, e ela fala que o nome dela é Rei dos Sonhos. Ele acha muito estranho aqui, ele pensa, será que esse é um nome hippie? Porque você não deveria ser Rainha dos Sonhos? E ela fala, não, mas eu gosto dessa forma, eu gosto desse jeito e tudo mais, e meu nome é Rei dos Sonhos. E eu sou uma... Ela fala aqui um termo bem diferente, para poder designar então o que ela é. Ela não fala, eu sou uma maga, eu sou uma cartomante. Ela fala que ela é uma coisa bem diferente. Eu vou até procurar aqui direitinho o que ela fala, gente. Eu sou uma brisomante. Olha pra você ver que legal. Aí ela explica então que ela surfa nos sonhos das pessoas, ela é uma observadora dos sonhos e dos pesadelos e tudo mais. E o cara, tá bom, vamos lá, né? Essa mulher deve ser hippie, né? E resolve sair com ela. E ela leva ele então para um restaurante que ele nunca tinha ouvido falar antes, que ele nunca viu antes e tudo mais. Um restaurante bem peculiar também, digamos assim. E lá ela pede um prato estranho. Ela pede um prato para ele, falando que é um prato, que é uma torta. E essa torta vai dar sensações diferentes nele, porque essa torta tem fragmentos de sonhos e pesadelos e tudo mais. E ele começa a comer essa torta, então. E conforme ele vai engolindo ela, ele vai tendo vislumbres assim, tanto de sonhos muito bons, quanto de pesadelos assim, terríveis. E aquilo vai alternando e vai misturando com a realidade. E o modo como o autor Cirilo Lemos escreveu, gente, é surreal. É uma escrita assim poética, parece que você está lendo uma poesia, um poema. É uma escrita assim magistral, gente. Você viaja junto com o personagem na história, que então você fica intrigado com o passado e com essa moça em si, né? Essa Rei dos Sonhos. Gente, é um conto magnífico. Eu recomendo demais.
E agora, meu último destaque, sim, eu acho que é um dos meus favoritos do livro, é então esse aqui, De Poder e de Sombras, da Ana Lúcia Merege. A Ana Lúcia Merege, então, é a organizadora desse livro e ela é uma baita autora, viu, gente? Eu já li outros contos dela já e ela escreve demais. Ela é criativa ao extremo, ela é muito talentosa. Também é uma das minhas autoras favoritas, assim, com certeza. E aqui, esse conto se passa, então, no mundo de Atelgard, que é então a série que ela lançou aqui no Brasil, composta de 3 volumes e 2 spin-offs até o momento. E é uma série de um mundo fantástico, onde existe magia, existe elfos, existe bruxaria, existe magos, esse tipo de coisa. E aqui a gente vai acompanhar então um dia, um mistério que aconteceu. Esse menino, o Fedros, ele tá passeando pelas ruas de uma cidade grande, que é onde fica a escola da magia. Ele foi designado para uma das casas dessa escola da magia para poder estudar e tudo mais. E ele passeando por essa rua à noite sozinho, ele é atacado por 4 brutamontes gigantescos que vêm para cima dele e tudo mais. Ele na hora sim faz uma magia para poder se proteger, faz um escudo e não é atacado. Mas o anel de poder que ele carrega no dedo desaparece. Muito estranho. Então vai envolver então diversos magos e pessoas importantes na hierarquia da magia aqui para poder desvendar esse mistério, o que aconteceu, aonde que o anel dele foi parar. E a história é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, porque no mesmo momento que ele foi atacado, um grupo de magia bem próximo ao local do ataque, eu acho que é os Águias Azuis, os Mantos Azuis. O grupo dos Mantos Azuis estavam fazendo um ritual de invocação de um ser do mundo invisível. E esse era era uma secla, que é como se fosse um duende, um gnomo, que ele é meio que se submete a ser escravo do mago que invoca ele. E eles estavam fazendo essa invocação assim, às escondidas, sabe? Sem permissão do Conselho de Magos e do Mago Supremo. E eles desconfiam que esse Assecla, quando foi invocado, conseguiu sair do círculo e ir lá roubar o anel de poder do Fedros. E a história vai seguir em frente então com eles tentando desvendar isso e o melhor de tudo, o final assim arrebatador, que vai ter então um embate final entre eles e esse Assecla e tentando recuperar o anel e o ritual em si. E povo do céu, que história magnífica, que história bem escrita, que história assim alucinante. Você fica grudado nas páginas, você não consegue largar. E é aquela história que deixa aquele gostinho de quero mais na boca, sabe? Que você fica com mais vontade de ler mais sobre esse universo, sobre esse mundo e tudo mais. E é o que eu tô aqui agora. Eu tô morrendo de vontade de pegar lá em cima, então, os livros da série Atelgard para poder ler. Eu tô achando seriamente que eu vou pegar, viu? É muito, muito, muito boa. Resumindo, então, esses foram os meus destaques. Os que eu não destaquei não são ruins. Longe disso. Pessoal, esse livro só tem conto bom. Todos os contos são excelentes, todos os contos são incríveis, mas os que eu destaquei, para mim, são excepcionais. Sabe, quando tá ali no topo, é os que é bom, bom, bom mesmo. Então eu recomendo demais que vocês comprem esse livro, que vocês leiam esse livro, porque é um livro magistral. A Ana Lúcia Merege, ela, além de ser uma incrível escritora, ela também é ótima como organizadora de coleção de livros, então, de coletâneas, porque ela só escolhe a nata, gente. Ela só escolhe coisa boa aqui. Até mesmo o que não é tão bom, nem fraco eu não tô falando. Não é ruim, não é fraco. Mas o que não é tão bom assim é incrível. Se eu fosse colocar assim as notas para cada um dos contos, o conto que teria a menor nota seria então 4 de 5. Olha pra vocês verem, gente. Uma coletânea chegar a esse nível é porque o trem é bom demais da conta, né? E a minha nota para esse livro, no geral, então, é de 5 corujinhas. Eu recomendo muito, já é um dos meus favoritos do ano e com certeza eu já vou pegar assim logo em seguida, hoje mesmo, para poder ler a Excalibur. Vocês sabem que eu amo histórias
envolvendo então as lendas arturianas, né, os mitos do rei Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda, o Merlin, a Fada Morgana. Eu amo esse tipo de história. Eu tenho uma coleção gigante aqui de livros, aqui, tá bem aqui do meu lado, sobre esse tema e tudo mais. Então eu acho que esse livro aqui vai ser uma beleza, eu vou amar com certeza. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Ficou grandinho porque é um livro muito bom. Eu queria falar sobre tudo que eu gostei nele. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.